Gente, nesse Shabat, nessa maravilhosa manhã, estamos aqui com vocês compartilhando ideias, novidades, argumentações e família. Por isso mesmo estamos aqui na casa dos Rodrigues. Isso, convidando a vocês a participar do café da manhã conosco a cada manhã, a cada Shabat, a cada dia e a cada ano. E compartilhando o crescimento dos nossos filhos também a cada café da manhã. Vocês são muito bem-vindos, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Curtam um like aí conosco, nós agradecemos bastante. Esse é o café da manhã ao qual você faz parte conosco a cada Shabat. Senhora Rejane, como está você? Está ótimo, senhor Esdras Vinícius, não poderia faltar também. Senhor Atos Baruch, aquele sorriso tradicional, dá aquele sorriso, aquele sorriso. E aí o senhor Iaron, e aí Iaron, como é que tá? E as novidades, Iaron, como é que tá a escola, a semana? Nos diga aí como é que foi essa semana pra você? Essa semana eu estudei muito devido à escola, que eu não teve caderno. E eu fiz 6 redações, um pouco, fiz 2. Redações de geografia, exatamente. Faltam 2 para terminar, outras 2. Redação é tudo, depois é matemática, certo? Sim. Muito bom. Tem algum comentário pra gente? Falar sobre Torá, alguma coisa, algum comentário? Sim, você sempre deve respeitar os animais, senão alguém vai te julgar e você vai ser condenado. Respeitar os animais, isso mesmo, muito bom. Até para matá-los temos que respeitá-los, certo? Sim. Muito obrigado aí. E um bom café da manhã, senhor Iaron. Senhor Esdras Vinícius, a política desse país, esse país maravilhoso, nosso país que está virando potência um dia de cada vez. E aí, nos diga o que está acontecendo nesse mundo. Bom, Shabbat Shalom a todos, né? Boa semana, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, essa semana a gente teve não pouca coisa, mas ao mesmo tempo teve grande coisa, né, acontecendo. Lembra semana passada que eu falei que o dólar, a tendência era ele abaixar mais? Abaixou, né? Agora, da última vez que eu vi, depois de manhã cedo, tava 4,93. E ele teve aquilo, como eu falei, ele vai ficar naquele ping-pong, aumenta um pouquinho, desce mais, aumenta um pouquinho, desce mais. Ele subiu para 5,12, depois ele ficou 5,1, ele desceu para 4,96, agora tá baixando. Tá alto ainda? Tá altíssimo. Sim, assim, ele ainda tá muito alto, porém, a tendência é que ele vai abaixar muito ainda, até o final do ano ele deve estar em torno aí dos 4,3, 4,5 por aí. Que é muito bom, já vai estar ajudando muito na questão da economia interna e externa também. Né? Também o da semana o que ocorreu também. Lembra da CPI do Corona, que parece ser interminável essa CPI, que é cheia de meme, que dá pra tirar dela? Então, teve uma votação no Supremo e eles decidiram que os governadores e prefeitos não vão mais ser chamados para a CPI. Né? Eles não precisam mais ser chamados para a CPI. Isso é ruim? Porque em vez de eu ter que entrevistar diretamente o governador do Amazonas, por exemplo, que foi o mais polêmico, vamos dizer assim, ele não vai mais precisar ser chamado para ir até lá, entendeu? Ou seja, isso vai atrasar muito, saber onde é que foi parar a verba destinada para o Corona. Outra também, os Estados Unidos anunciou que vai doar para a América Latina 14 milhões de doses de vacinas. Aí o Brasil não está na lista para receber essas doações. Aí muita gente falou, tá vendo? Não vamos receber doações, não sei o que. Então, é muito bom não ter recebido doações. Essas vacinas que vão ser doadas são destinadas para países de baixa renda. São destinadas para países bem pobres na América Latina. O Brasil não se enquadra nessa categoria, logo ele não precisa receber essa vacina. E lembra também da vacina que o Dória comprou, a Coronavac? Né? Ela tá já começando a estragar, porque lá em São Paulo só está sendo aplicada a AstraZeneca. E as que ele comprou vão estragar, né? Porque ninguém tá querendo tomar a que ele comprou chinesa. Ou seja, tá complicado, tá muito ruim. Foi aquilo, tentou tomar a frente, tentou fazer uma coisa na frente do governo federal. Se deu mal, deu ruim, agora tem um monte de vacina que vai estragar com o dinheiro jogado fora. Né? Complicado, é muito complicado isso. Mas não se esqueçam, o Brasil ainda no momento é o 4º país mais vacinado do mundo, está tendo bom índice de vacinação, na América Latina é um dos que mais vacina, e no momento o que a gente tem que fazer? Somente esperar para chegar a vez. Né? Não
vamos ficar nisso, nossa, não sei o que, como vai ser complicado. Não, aguardem, vai dar certo. E outra, até o final do ano, talvez o Brasil fique como Estados Unidos, Nova Zelândia, que teve aquilo de não precisar usar máscara mais pra nada, absolutamente nada em nenhum estado. Eu espero que isso chegue o quanto antes possível, porque eu já não aguento mais essas máscaras chatas. Mas é isso, da semana pra valer foi essas poucas coisas. E aí, muito obrigado então, senhor Esdras Vinícius, e um bom descanso e uma boa semana. Senhor Atos Baruch. Tá resfriado, Atos? Por que você tá resfriado, Atos? Porque sim. E aí, fala aí com a gente o que você tem a nos falar. Bom dia a todos, Shabbat Shalom. A parasha da semana é parasha Balaka, quer dizer. Ela fala, em resumo, fala sobre o seguinte dela. Desculpa. Fala sobre como se fosse um feiticeiro lá em Israel, que o rei, eu esqueci o nome do rei daquela região. Balak, ele pediu para Tubilã amaldiçoar o povo de Israel, mas na hora quando ele ia amaldiçoar, ele começou a dizer bênçãos, começou a dizer poesias, palavras boas para o povo, porque esse rei sabia que não tinha como derrotar o povo de Israel. A maior arma dele era a boca, a língua má. Ele queria amaldiçoar o povo, mas quando ele pediu pro... Qual é o nome dele mesmo? Bilam. Ele começou a dizer coisas boas. Ele disse que não vai querer amaldiçoar o povo de Israel. Não vai querer amaldiçoar o povo de Israel porque ele não gosta de fazer maldições. Não podia fazer maldições, porque Deus não permitiu. Então, evite de falar coisas ruins. E que você vai se dar bem na vida. Em resumo, evitar de falar coisas ruins para as pessoas que você se dá bem, certo? Em resumo, sim. Então, evite de falar palavras dolorosas para os outros. O que seriam palavras dolorosas, senhor Atos? Palavras que xingar, pessoas que te humilham, que te deixam para trás. São esse tipo de palavras que são palavras dolorosas. Eu resumo, diminuir, pessoas que te diminuem. Ok, então muito obrigado aí, senhor Atos Baruch. Bom café e melhora na sua saúde, certo? Certo. Muito bom, obrigado, senhora Rejane. E aí, como é que está esse café da manhã? O que tem a nos dizer? Olá, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar, se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E eu não acredito que você ainda não é inscrito, né? A gente se prepara, a gente fica cheiroso e a gente prepara uma mesa de café da manhã e uns assuntos, assim, uns tópicos, né, interessantes para trazer aqui para vocês. Então, se você gosta do nosso projeto, né, do nosso trabalho, por favor, clica, né, naquele dedinho assim de curtir e se puder compartilhar, porque você compartilhando, você vai estar nos ajudando a espalhar uma coisa boa, que é uma mini reunião de família, né, uma amostra do que vamos dizer assim, um café da manhã gostoso, né, em família. A porção dessa semana se chama Balak, né? Ela é cheia de curiosidades, muito interessante. Vou trazer algumas informações aqui que der para trazer. A primeira delas é que realmente tudo isso que o Atos falou, havia um rei chamado Balak e ele odiava gratuitamente, existia da parte dele por o povo ali que estava no deserto, né, o ódio gratuito. Ele tinha inveja, né, porque o povo, como pode um povo sem terra, um povo sem nação prosperar, ter filhos, né, se alimentar, sem ter onde plantar? Então isso intrigava ele e deixava ele furioso. E aí havia um cara muito inteligente, tanto quanto Moshe, né? Havia alguns detalhes que ele não era superior a Moshe, né? Em termos assim, de ser humilde, um deles, né? Da questão de intimidade. Então ele não era igual a Moshe exatamente por conta desses pontos, de alguns pontos, né? Até insignificantes se você for olhar a história por um todo. Porém, ele foi contratado, né? Esse Bilam. Bilam é conhecido comum como Balaão, né? E Balak. Balak é o rei, Balaão, que seria o feiticeiro, né? Que na verdade ele não era, dentro do judaísmo, ele não é conhecido como um feiticeiro, ele é conhecido como um profeta,
né? Ele era um profeta e ele não era um falso profeta. Ele realmente estudou a Torá, ele realmente estudou na Yeshivá, né? Junto com o filho de Noé. Para quem se lembra da história que eu já contei, que o filho de Noé, o Shem, fundou uma Yeshivá lá onde Abraão, enfim, ofereceu lá em Salém, né, que seria agora em Jerusalém, e ele estudou lá, então ele sabia muitas coisas, muitas informações, né, sobre misticismo judaico, sobre informações que você ou eu ainda não temos, então ele sabia bastante coisa, o Bilão. Bilão, ele foi convidado, né, para amaldiçoar o povo, e com isso o rei Balaque enviou duas pessoas para falar, para fazer esse pedido, para que amaldiçoasse o povo. Ele disse: olha, o Eterno fala comigo em sonhos, então vamos dormir. Aí eles dormiram e o Eterno falou para não amaldiçoar. E quando eles retornam para Balaque, ele falou: olha, ele não vai amaldiçoar. Por 3 vezes eles foram e Bilão recusou, até que o Balaque ofereceu uma oferta irrecusável, era irresistível. E aí ele aceitou amaldiçoar o povo. E então, quando ele vai amaldiçoar o povo, né, o que é a arma mais poderosa, né, de destruição? Porque a maldição, ela é uma coisa que ultrapassa as gerações, né? Você lança uma maldição agora e ela ultrapassa. Ele podia amaldiçoar o povo, ele poderia sim, porque ele comia junto com o povo, ele comia o que o povo comia, ele observava as leis da Torá, ele partilhava da mesma fé que o povo partilhava. Então, quando você vê nas traduções que ele era um feiticeiro, um macumbeiro, como eu já ouvi falar, não, ele não era. Ele era um profeta, um grande profeta, vamos dizer assim, né? Na época, de sua época. Ele ajudava, sim, algumas pessoas, porém ele tinha esse desvio de caráter, né? Ele aceitou amaldiçoar. Porém, no momento em que ele chegou para amaldiçoar o povo, que ele subiu, ele ficou no alto e viu as tendas lá no acampamento, ele citou uma música, uma melodia. Ele criou essa melodia através dessas palavras dele, que eram para ser maldições, mas foram transformadas em bênçãos, e hoje é cantada em todos os lares e sinagogas dos judeus e das pessoas que abraçam o monoteísmo. É cantado, que é o Matovu. Para quem conhece, a melodia é muito bonita. Matovu Ole Hayakov, Mishkenoterra Israel. Então assim, fala: quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, Yaakov, e quão belas são as tuas moradas, ó Israel. Aí ele fala que vai habitar na casa do Eterno, que, enfim, ele só engrandece, só enaltece o Eterno e o povo dele. E com isso, Balão fica furioso. Como pode? Eu dei tanta grana para esse cara e ele não amaldiçoou esse povo e não sei o que. E aí, com isso, ele não mais usa o método de amaldiçoar, e Bilão revela um segredo do povo para Balaque. Bilão revela que o povo é um povo que preza pela castidade, não, seria assim, vamos dizer assim, o sexo entre o povo somente entre casais. Então, por onde ele iria corromper o povo? Pela questão da intimidade, sim, pelo sexo. E ele oferece a filha do rei Balaque, o rei Balaque oferece para casar com o líder da tribo, né, de uma das tribos de Israel. E quando eles estão lá se relacionando, o Pinhas, que é conhecido na Bíblia comum como Finéias, ele enfia uma lança nos dois, matando assim e encerrando com o início de uma maldição. O povo seria amaldiçoado porque é um príncipe, né? É o filho de um líder de uma das tribos. Então isso seria muito ruim para o povo. O povo iria realmente se corromper e ser dizimado. E hoje não estaríamos falando, né, contando as histórias que esse povo passou lá no deserto. Então a memória desse povo, ela deve ser trazida, porque esse povo mostra o objetivo deles para com a humanidade, né? O povo judeu mostra que eles tinham um objetivo, né, de passar adiante essas informações de cidadania, de cooperativismo, né, de comunhão, de tolerância. Isso tudo veio partir do judaísmo. Então, assim, em face disso, você tem que também se perguntar 2 perguntas básicas para a tua vida. Quem eu sou? Quais são os meus objetivos? Nós não temos apenas um objetivo. O Eterno nos dá vários dons. Quais são os nossos dons? Como nós vamos aplicar na vida das pessoas e na nossa própria vida, para a gente estar preparando um bom terreno para os nossos filhos, né? Ou seja, a gente tem que espalhar bem. A gente tem que falar do amor do Eterno. A gente não pode perder tempo.
né? Tem versos, tem poesias que falam que cada tempo que você perde não falando do amor do Eterno com uma pessoa é um tempo perdido. E quando isso ocorre no Shabat, ainda é pior. O tempo é multiplicado nem sei quantas vezes mais. Então, se você tem a oportunidade de falar do Eterno com teu amigo, com tua mãe, com teu irmão, você fale do Eterno. Não perca tempo, não deixe esse tempo passar. Vai te fazer muito bem, sua geração vai se lembrar de você, né? Então, gere boas memórias, gere boas lembranças para sua família, monte uma mesa de Shabat, se apaixone pelas leis do Eterno e viva. Viver é bom e ser bom é ainda melhor. No mais, uma boa semana. Shavua Tov. Shavua Tov, senhora Regiane, muito obrigado pelo comentário e pelo café da manhã também. Vou dar uma palavrinha, como eu já falei para vocês, essa manhã é uma manhã agradável. Comentário da Regiane referente a não jogar maldição, não praguejar, não xingar as pessoas. É uma coisa típica da Torá que ela está ensinando a você não fazer. Porque quando você faz, você mata uma pessoa, você entristece o coração de uma pessoa. Por isso, tenha um bom café da manhã, lute pelo zero, não lute pelo nada, já falei sobre isso, né? Nada é aquilo que nunca existiu, então não lute por isso. Aprenda a lutar pelo zero, por uma coisa que já existiu e que deixou de existir, então lute por isso. No mais aí, esse café da manhã é para você lembrar que hoje encerrou uma semana e que está iniciando uma nova semana e que você vai dar a volta por cima. No mais aí, um shalom.